Na live de hoje, número 5, o que eu pretendo fazer? A gente falou muito sobre narrativa nos outros encontros e agora eu quero chegar, desaguar num assunto. Tá bom, e uma vez que eu já entendi o que eu já vou fazer, que eu encontrei que problema que eu vou resolver, que eu sei qual que é a minha vocação, o meu propósito, que eu sei como injetar política nisso, que eu sei fazer tecnologia, que eu sei costurar tudo com tecnologia, porque a gente precisa fazer um produto que seja físico e digital ao mesmo tempo, e mesmo um bar ele pode ser um produto digital. A partir do momento que eu encontrei esse formato, que eu sei exatamente o que eu quero fazer, como começar, tá? Então eu vou dizer qual era o paradigma ou qual era a maneira como se começava de alguns anos para cá. Quando eu comecei no Vegas, a primeira coisa que eu fiz foi, enquanto a gente estava na obra, tirar, como a gente não tinha dinheiro para fazer marketing, e o empreendedor tem essa característica, né? A gente tem muito pouca energia para investir no negócio. Eu quase não gasto dinheiro com publicidade. A minha lógica é, se eu produzir bom conteúdo, o algoritmo do Instagram vai gostar desse conteúdo e vai colocar na página de Discovery. Quando eu entro na página de Discovery, outras pessoas conseguem acessar esse conteúdo e acabam me seguindo. E furar minha bolha é uma maneira que eu encontrei, sem usar publicidade, é uma maneira que eu encontrei de ter uma audiência muito mais engajada, legítima, interessada naquilo que eu estou falando. Se eu faço publicidade, eu posso atrair pessoas com as quais eu não vou conseguir trocar ou que não vão estar interessadas naquilo que eu estou fazendo. Então, para mim, ser totalmente orgânico na maneira como eu vou crescendo minha rede é uma estratégia super importante. Eu não conseguiria fazer de outro jeito, seja comprando um seguidor ou seja impulsionando um post. Eu acho que principalmente as gerações mais recentes, elas estão muito céticas com relação à publicidade. Ninguém mais encara a publicidade da mesma maneira como uma geração da década de 90, do começo dos anos 2000 encarava. Eu sou muito impactado, por exemplo, por post patrocinado de bar e restaurante, porque eu sigo um monte de bar e restaurante. Todas as vezes que eu vejo um post patrocinado, eu entendo que esse bar ou esse restaurante está passando por um problema. Porque se eles realmente tivessem com a casa cheia, eles não se preocupariam com isso. Então me manda inclusive uma mensagem contrária. Em vez de eu pensar, pô, os caras estão tentando me agradar de alguma maneira, ou eles estão falando comigo, eu falo, pô, esses caras estão passando por dificuldades a ponto de ter que fazer publicidade. Então, por uma decisão minha, ou minha não, nossa, né, dos meus sócios, a gente não gosta de colocar conteúdo patrocinado ou não gosta de impulsionar nenhuma publicação. Isso a gente está falando do Bar dos Arcos. Óbvio que se eu estou fazendo um show, aí sim eu vou ter que dar uma impulsionada, porque para atingir uma rede de um show, eu vou ter que ir talvez na rede do artista. Vamos falar do caso do Arcos especificamente. Uma vez que eu determinei que a página do Arcos vai existir, a primeira coisa, eu preciso encontrar um nome para o meu negócio. No meu caso, eu estava no Salão dos Arcos, chamar de Arcos. Se eu tentasse colocar só Arcos, eu não conseguia um nick de Instagram. Então, na hora de que você for começar a pensar no nome do teu negócio, em vez de você inventar um nome e procurar se esse nome está disponível no Instagram, começa a procurar nas redes sociais antes de inventar um nome. Por exemplo, eu sabia que queria Arcos, eu fui procurar Arcos na página em São Paulo, já tinha essa página, alguém já tinha usado o nick Arcos. Então eu tive que chamar de Bar dos Arcos, porque esse era um nick que não estava, ou era um nome que não estava sendo utilizado, esse estava disponível ainda. Então, na verdade, eu começo procurando no Instagram e no Facebook se a primeira ideia se os nomes que eu achei legais, eles estão disponíveis. Nada adianta você ter um nome genial que todo mundo acordou que é o nome mais legal do mundo, aí você vai vai procurar no Instagram e esse nome não está disponível. Vou dar um exemplo. Esse projeto que a gente está montando agora é um projeto para uma marca, em princípio. A princípio, ele é um projeto que o nome a gente queria que fosse por conta... Enfim, eu não posso falar muito porque ainda está meio naquela categoria de segredo industrial. Apesar de eu gostar de falar muito sobre os meus projetos, mas sobre esse especificamente eu não posso. Mas, nesse caso, a gente estava querendo dar o nome de Infinito, por razões mil que um dia quem for lá vai entender por que a gente está chamando ele de Infinito. Quando a gente foi procurar Infinito, não existia mais Infinito, por ser uma palavra que inclusive você encontra no espanhol. Infinito, Infinito Bar, todas essas palavras, esses nomes já estavam
ocupados. Na verdade, o primeiro nome não era nem infinito, era só o símbolo do infinito. Só que, como que eu vou comunicar o símbolo do infinito? Como que alguém vai conseguir procurar o símbolo do infinito nos nicks de Instagram? Não rola. Eu vou ter que colocar um nome. Aí a gente procurou infinito. Aí a gente foi para o francês e conseguimos encontrar o nome de infinito pelo francês, que é infini. E aí, nesse caso, o Infinibar existia e isso foi o nome do nosso negócio. Tipo o Prince. Tipo o que o Prince fez de colocar um símbolo e ninguém conseguir falar o nome dele. Então, o nome ele tem que partir da disponibilidade que existe no Instagram ou no Facebook, enfim, qual seja a sua plataforma principal e fundamental. Depois você vai ver se esse nome, no final das contas, ele coube e se ele faz sentido para o teu projeto, tá? Tá, então você define um nome. O nome é uma sentença. O nome é uma sentença. Todas as vezes que você tem um nome, você já conseguiu criar a fundação do que vai ser a tua comunicação de marca. No caso, mais uma vez, do Salão dos Arcos, Bar dos Arcos. Simples, rápido, fácil, todo mundo vai, bate olho, olha, tem uma verdade, eu não estou fazendo nada temático. No caso do Riviera, Riviera. No caso do Cine Joia, Cine Joia. Quando eu fui quando eu ocupei a casa de shows, o Cine Joia, eu poderia chamar de Joia Shows. Não, eu preferi manter Cine Joia. Por quê? Porque era um cinema e o cinema tinha um logo lindo e eu tive que fazer com que o lugar fosse muito mais próximo de um cinema, ou seja, fazendo projeção mapeada no palco, do que fazer com que o cinema que eu estava ocupando se adaptasse através do nome a uma casa de shows. Eu tenho que respeitar a história do lugar, mas essa é a minha história, essa é a minha caminhada. Eu encontro lugares históricos, Mirante 9 de Julho, mesma coisa, e recupero esse nome e injeto conteúdo contemporâneo. Se você está inventando uma nova história e você está construindo uma nova marca, essa nova marca tem que estar ancorada em alguma coisa. Se ela não estiver ancorada em alguma verdade do que você está fazendo, você não vai conseguir construir uma comunicação efetiva, porque uma coisa que é muito rara nos dias de hoje, em tempos de pós-verdade, é a verdade. As marcas estão procurando verdades. Está todo mundo tentando entender, o que eu faço? Que problema que eu estou resolvendo? Como que eu surgi? Como que eu montei esse produto em cima de qual narrativa? Porque tudo vai começar de alguma maneira, vai começar com uma narrativa, vai começar com uma história. Então, uma vez que você encontrou o nome, eu encontrei Arcos, não dava, Bar dos Arcos. Bar dos Arcos virou meu nome. Aí eu fui procurar um logotipo. Tudo isso você consegue fazer, por exemplo, em ferramentas. Tem um monte de ferramentas de busca de freelancer na gringa. O Ilha, por exemplo, que é um projeto que eu abri também esse ano, que é para espaços corporativos, que a gente ainda não lançou, estamos em obra. O Ilha eu fiz o logo nessas ferramentas que você encontra de trabalho de freelancer. Se você digitar freelancer design no Google, você vai encontrar gente que está fazendo trampo de design na Índia, na Rússia, no Paquistão, gente que está no mundo inteiro. Eu tinha pouco dinheiro para gastar naquele momento, então paguei no logo do Ilha, sei lá, acho que 60 ou 70 dólares. Mas por que eu paguei tão pouco? Eu sabia o que eu queria. Eu queria uma imagem meio Guarujá 70. O lugar se chama Ilha porque, na verdade, é um enclave verde no meio da Marginal Tietê. Ele tem um formato de ilha, então eu queria que se chamasse Ilha. E a partir daí, eu falei, Ilha é uma coisa meio... me evoca uma memória meio da década de 70, do Ilha Porchat, do Tatu. Então eu falei, bom, eu quero um logo meio kit, que é meio parecido com o logo do Riviera, feito com neons e tudo mais. Então eu sabia mais ou menos qual era o caminho. Uma maneira que você vai sempre ajudar o designer é fazer um briefing muito fechado. Dá para você fazer desse jeito, eu estou querendo mais ou menos esse caminho. Se você está com o briefing muito aberto, provavelmente não vai chegar aquilo que você estava esperando, provavelmente não vai chegar aquilo que você queria que chegasse. Então, um briefing fechado, você saber o que você quer, entrar numa ferramenta do tipo de freelancers, tem várias, é só googlar, da indústria criativa e construir o logo com 70, 80 dólares é super fácil. Você precisa, mais uma vez, saber o que você quer. Você tem o nome, você tem o logo, você tem uma conta de Instagram. Aí você abre uma conta de Instagram, você tem que saber mais ou menos quais são as redes que vão ser importantes para você. Se a tua audiência é mais feminina, como é o caso do Bar dos Arcos, plataformas que são importantes para mim de mídias sociais são Instagram e Pinterest.
No caso do Blue Note, que é um público mais maduro e mais masculino, Facebook, LinkedIn e Instagram. No caso do CineJoia, todos, menos LinkedIn, menos Pinterest, mais Facebook. E aí você, talvez Spotify, que não deixa de ser uma rede social. Então, Fiverr é o nome. Exatamente, foi no Fiverr que eu encontrei essa ferramenta, que eu encontrei essa pessoa que fez o design do Ilha, do logo do Ilha. Então aí você vai e registra o nome e o logo dentro das redes sociais. E você começa a falar sobre o projeto muito antes dele existir. O legal é você pegar esse projeto e começar a contar para as pessoas o porquê que você está montando ele, como que você chegou àquela ideia, quais são os percalços que vocês estão fazendo. O Kickstarter é um ótimo exemplo. Eu só compro produto via Kickstarter. Por quê? Porque os produtos via Kickstarter eles acabam se transformando numa comunidade. Então eu vou saber exatamente o que o empreendedor está fazendo, os percalços. Às vezes eu não estou comprando só o produto, eu estou comprando todo o caminho, toda a narrativa, toda a inteligência, tudo aquilo que a visão política, inclusive, do empreendedor, que muitas vezes ele deixa transparecer quando ele está montando o seu projeto, o construir junto ou acompanhar de perto a produção, ele não se materializa na tua frente. Tem um longo processo que faz com que ele desemboque como um produto. E acompanhar essa construção, para mim, pelo menos como consumidor, é muito legal. Então eu adoro, por exemplo, comprar produto por Kickstarter. Todas as semanas eu recebo update. Eu sei que o fornecedor da China deixou o cara na mão. Eu sei que ele está desesperado para cumprir com seus compromissos e cumprir com as suas com os bakers, enfim, as pessoas que pagaram pelo projeto. E ele vai mandando desculpas. Não, o projeto vai atrasar, acabou o dinheiro. Às vezes não entrega. Aconteceu no meu caso, acho que aconteceu 1 ou 2 vezes do cara não entregar, ele se queima pra caralho, mas ele monta um projeto que tem uma comunidade em torno dele. É isso que eu chamo de comunidade. Comunidade não é algo etéreo, que não se concretiza. Comunidade é você se comunicar com as pessoas por e-mail, ler os comentários que as pessoas deixam no teu Instagram, no seu direct. Você está... A partir do momento que você começa a construir essa esfera em torno do teu primeiro negócio, você começa a perceber se ele vai funcionar ou não. Você começa a ter indicativos de se ele vai funcionar ou não. Então a primeira coisa que eu faço quando eu pego um negócio é nome, rede social, logo, se possível protótipo ou no meu caso, uma maquete. Eu acho a maquete muito importante para inclusive você começar a comunicar para as pessoas, mostrar o mini mundo que você está criando. Se você perceber que as pessoas não estão engajadas ou que elas não estão se mostrando interessadas naquilo que você está fazendo, de repente é o caso de você não fazer o projeto. Se você virtualizar esse projeto, talvez ali você consiga parar se você perceber que tem alguma coisa de errado, se você perceber que as pessoas não se interessaram por aquilo que você estava fazendo. Então, virtualizar o projeto é a coisa mais importante que você pode fazer. Seja em 3D arquitetônico, seja escrutinar muito o que você vai fazer com cada uma das etapas, a jornada do consumidor dentro do teu espaço, o cardápio, antes mesmo dele existir, antes mesmo de business plan, antes mesmo de você definir qual que é o público-alvo. E eu tenho dito isso várias vezes ao longo dos últimos meses. Não existe público-alvo, não existe business plan. Você está fazendo as coisas para você e com sorte você vai encontrar gente que vai te seguir. Então, se você estiver resolvendo um problema legítimo ou fazendo as coisas com verdade, outras pessoas vão se interessar por isso. Nesse sentido que nós, empreendedores, a gente não tem muita energia para gastar em marketing. É arriscado. Quem tem dinheiro para gastar em marketing é corporação. Empreendedor tem que narrar, tem que contar história. Isso tudo não é Hakuna Matata, Kumbalelê, rolar na grama, abraçar a árvore. Não tem nada a ver com isso. É uma estratégia, mais uma vez, de diminuição de risco no campo do capitalismo. Tá? Então, uma vez que você tem o nome, o logo, o projeto virtualizado, você começa a comunicar esse projeto para as pessoas. A maneira como a gente fazia antigamente, ou até o começo do ano, era muito simples. Tirava um monte no caso de produto de alimentos e bebidas, mas isso funciona para quase tudo que a gente faz. Tira um monte de foto, faz um monte de videozinho dos produtos, posta, sem qualquer razão. E eu falava, não, cara, não pode ser assim. O Instagram, ele é saturado de dados. Eu sei exatamente qual que é a minha audiência, eu sei
como performa cada post, eu sei quantos posts as pessoas enviam, qual é o nível de engajamento, que horas que esse engajamento vai ser maior ou menor, quantos seguidores eu quero, por que eu quero menos seguidores ou mais seguidores. Na minha rede, por exemplo, eu eventualmente a cada mês ou mês e meio, eu publico um conteúdo que seja incômodo a um bolsonarista radical. Por quê? Não porque eu me acho melhor do que pessoas que têm esse tipo de inclinação política, mas é que eu preciso fazer uma queimada, dar uma limpa na minha rede, porque no final das contas, e todas as vezes que eu posto alguma coisa que seja contra o Bolsonaro, eu perco lá meus 500 seguidores, o que eu fico super aliviado. Que são 500 pessoas que eu não ia conseguir trocar, que eu não tenho nada para dizer, que eu não quero também ouvir nada delas. Você pode me dizer, mas que radical que você está sendo, está polarizando e tudo mais. Não, é uma escolha de lado. Eu sou pequenininho, eu posso escolher um lado. Então, é só não trocar energia desnecessária com gente que vai começar a me chamar de venezuelano, vai para Cuba. Não estou disposto a ter esse tipo de discussão rasa. Então, eu prefiro fechar, tirar um pouco de gente que está me seguindo, porque não faz sentido me seguir ali naquele momento. E dessa forma fazer uma espécie de uma limpa, sabe? Eu não quero falar com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 500 mil pessoas. Eu quero falar com um número de pessoas que estão interessadas em me ouvir. Dentro das minhas condições, se eu puder falar com essas pessoas e elas tiverem alinhamento comigo de política, de mundo, ética, eu vou conversar com quantas forem possíveis. Se uma pessoa é radicalmente... E isso não quer dizer que eu não tenha uma margem de tolerância grande, é óbvio que eu tenho. Mas eu não tenho margem de tolerância com quem não tem respeito. E normalmente essas pessoas que são mais radicais, quando eu incomodo elas me dão um unfollow. E isso pra mim é super positivo. Eu me sinto aliviado quando isso acontece. Eu salivo quando eu perco seguidores desse jeito. Eu falo, uau, que ótimo. Eu tô deixando a minha comunidade mais junta. Tendo uma comunidade mais enfeixada, sabe? É uma maneira de eu conseguir concentrar e falar com as pessoas que estão realmente interessadas em me ouvir. Também, se não tiver, tá tudo certo. Não vou ficar triste, eu não vou me desesperar, nada disso. Eu vou só continuar fazendo a mesma coisa, seja para uma pessoa, 10 pessoas, 60 mil pessoas, 10 mil pessoas, sei lá com quantas pessoas, eu não me importo, eu vou fazer do mesmo jeito. E com o mesmo tipo de esforço, não importa quantas pessoas. Eu não estou fazendo nem tanto pelas pessoas, eu estou fazendo também por mim, porque, como eu disse lá atrás, eu sempre quis ser professor. Então eu me satisfaço, eu gosto de sentar aqui e colocar a câmera e ficar depois editando e jogando no meu IGTV. Eu acho legal fazer essa coisa, é uma coisa que eu nunca fiz, é uma segunda chance que eu estou tendo de fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. Então eu estou fazendo também por mim, mais por mim do que por qualquer outra coisa. Enfim, então quando você começa a falar sobre o seu projeto no Instagram, eu vou usar o caso do Instagram porque é a minha rede social predileta hoje, inclusive para falar sobre o Bar dos Arcos. A gente construiu editorias, então a gente passou do paradigma que era você olhava para a página de um determinado produto e você via ali meio que como uma porta de geladeira. Tinha um cardápio de pizzaria, tinha o telefone da farmácia, tinha a dieta da semana, tinha uma foto de família. Os conteúdos eram completamente desencontrados. E hoje eu acredito que você tem que ter coesão, você tem que ter editoria, você tem que encontrar uma maneira de fazer com que as pessoas elas se interessem por determinados assuntos. No Bar dos Arcos, a gente tem... Quando eu fui montar a rede social do Bar dos Arcos, que é uma coisa da qual eu me orgulho muito, junto com as pessoas, a Thay, o Pedro, todo mundo que está trabalhando, o Marvin, todo mundo que trabalha ali para montar o conteúdo do Bar dos Arcos, a gente ter se aproximado por mais de uma revista eletrônica com várias editorias do que tentar fazer algo que fosse só um monte de fotos jogadas sem muito sentido no Instagram, fez com que a gente crescesse muito rapidamente. Por quê? A gente dividiu, na prática, tá? A gente dividiu o conteúdo do Bar dos Arcos em diversos tipos de editoria. A gente fala de Humans of Arcos, a gente fala de bares que amamos, a gente fala de arquitetura, a gente fala de fantasma, a gente faz filtro, a gente fala do teatro municipal, a gente fala sobre os outros bares
que a gente controla, Riviera, Blue Note, eventualmente. A gente fala, obviamente, sobre os drinks. Drink e comida ocupa, sei lá, 30% daquilo que a gente posta. Então a gente tem essas editorias. E a gente sabe, por exemplo, que fantasma, esoterismo e arquitetura são os conteúdos que mais engajam. Por quê? Porque você espera que um bar ele fale só sobre drink. Quando o bar fala também sobre fantasmas, ele fala de fantasma para falar sobre drink, isso fica mais interessante. Você manda para outras pessoas, você engaja, você fala, e a gente vai parar no Discover Now. Então a gente tem uma tabela, que é uma tabela super extensa, com, sei lá, 20 ou 30 colunas, onde a gente sabe cada post como performou, quantas vezes ele foi salvo, para quantas pessoas foi enviado, qual foi a porcentagem de que furou bolha, qual foi o engajamento, quantos comentários, e assim sucessivamente. Então cada post ele vai entrando dentro de uma categoria. Eu tenho posts que eu quero perfurar bolha. Perfurar bolha é falar com a tua comunidade com mais predominância. Então o algoritmo do Instagram ele não esconde nenhum post da tua comunidade. Só que ele não coloca tanta relevância se o conteúdo é ruim. Então menos pessoas vão ver porque elas vão ter que rolar muito feed para chegar até o teu conteúdo. Enquanto que se você tem um conteúdo muito bom, e o Instagram é uma ferramenta, obviamente, de conteúdo, eles pegam o teu conteúdo e levam para o Discover Now. Quando você entra no Discover Now, você fura a bolha. E isso traz o efeito semelhante a você fazer publicidade. Então é basicamente isso. A gente tem duas intenções: engajar ou furar a bolha. E cada post serve para uma coisa. Quando eu estou falando do Bar dos Arcos, eu tenho uma intenção de ter 100 mil seguidores. Eu não quero ter mais de 100 mil seguidores. Por que eu não quero ter mais de 100 mil seguidores? Primeiro porque eu não consigo segurar mais gente. Se eu tenho 100 mil seguidores com 5% de engajamento, que é o que eu tenho mais ou menos, eu converso todos os dias com 5 mil pessoas. Se 1% dessas pessoas forem para o meu bar, eu tenho 50 pessoas. Para um salão de 120 pessoas. Então eu tenho metade do meu salão já comprometido por pessoas que de alguma forma se relacionaram comigo por Instagram. Se eu aumento para 120, 130, 140 pessoas, 140 mil pessoas, eu começo a criar um gargalo de atendimento. Eu não consigo mais. Vira um caos. E já não é fácil. Então, a minha meta é 100 mil seguidores. Enquanto eu não chegar em 100 mil seguidores, eu vou continuar tentando furar a bolha. Depois que eu chegar em 100 mil seguidores, eu vou começar a tentar só engajar. Vou parar de tentar fazer post para furar a bolha. Por quê? Porque eu não posso crescer demais. Também tem a rede social do Teatro Municipal. A rede social do Teatro Municipal tem lá seus 140 mil seguidores. Eu não posso ser maior do que a rede social do Teatro Municipal. Uma, porque eu não me sentiria lá muito bem. Segundo, que pode, sei lá, pode ficar estranho. O Teatro Municipal não pode... Um bar dentro do Teatro Municipal não pode ser mais amplo simbolicamente, pelo menos não no Instagram, que é, né, um território muito importante hoje para qualquer marca, do que a própria casa que está hospedando. Eu não acho que isso seria legal politicamente, não gosto muito da ideia. Então eu quero chegar com 100 mil seguidores, com 100 mil seguidores. Eu já sou uma das maiores redes de bares aqui no Brasil, tenho uma quantidade de seguidores que me coloca, sei lá, no topo da lista dos bares com maior número de seguidores, junto com Casa do Porco e outros bares que tem aqui em São Paulo, e restaurantes que tem em São Paulo. Eu já entro nessa categoria, é um número muito bonito, muito redondo, muito chamativo e, ao mesmo tempo, cria uma certa tranquilidade da minha parte que eu vou conseguir atender essas pessoas. É uma intenção. A cada 6 meses, quando a gente muda de temporada, a gente lima a gente lima todos os conteúdos, a gente apaga o feed inteiro e começa de novo. Agora a gente está numa fase de pensar a próxima temporada. E com a próxima temporada a gente vai pensar em novas maneiras de contar essas histórias, novos vídeos, novos drinks, tudo muda de novo, entendeu? Óbvio que tem algumas coisas que vão continuar. Arquitetura, por exemplo, é conteúdo frio. Em resumo, eu transformo a página do Bar dos Arcos numa revista eletrônica com diversas editorias. Aí eu vou testando. Esse post eu testei, performou mal. Esse post cai e eu vou usar menos posts análogos a esse. Eu boto um post, o post performou bem, eu falo, opa, isso aqui performou bem. Então essa é uma editoria que me traz perfil fura bolha. Eu vou colocar essa editoria, eu vou criar mais conteúdos dentro dessa editoria. Agora, por exemplo, agora a gente vai começar a apostar em outras tecnologias. Acabou de sair, a GoPro acabou de lançar uma GoPro Fusion, uma Max, que é uma câmera de 360.
quando a gente faz 360 dentro do Arcos, a gente tem muito engajamento. Por quê? Porque é uma nova forma de contar história. As pessoas não estão ainda muito acostumadas a verem vídeos de 360, trazem umas esferas de mini mundo, aí você pode escolher perspectivas diferentes. É estranho para o olhar. Quando é estranho para o olhar, você para, você fica intrigado. Quando você fica intrigado, você aumenta a time spent on post, então você aparece para mais gente. Eu estou trazendo essa câmera para a gente começar a gravar conteúdo em 360. Vai funcionar? Não sei. Mas a gente tem que especular, a gente tem que tentar, a gente tem que causar estranhamento, a gente tem que ser arriscado politicamente, a gente tem que se arriscar politicamente, a gente tem que construir legendas engraçadas, e a Thay faz isso muito bem, que é a redatora ali do Bar dos Arcos. A gente tem que se relacionar, a gente tem que humanizar a nossa conta. Então, uma pessoa jurídica, na verdade, ela é apenas um vaso, um suporte das pessoas físicas que construíram essa pessoa jurídica. Tem que ter personalidade, tem que saber falar gíria, não pode... Também tem que tomar cuidado. Eu nunca entendo porque algumas empresas elas terceirizam as suas redes sociais. Isso tem que ser feito internamente por gente que sabe da comunicação e conhece o produto tão bem quanto ninguém. Então, basicamente, para fechar esta live e esse podcast, porque isso aqui vai virar múltiplos produtos. Encontre seu nome a partir da rede social. Uma vez que você fez isso, construa o logotipo usando uma ferramenta tipo Fiverr para freelancers gringos, virtualiza o projeto, constrói junto com a tua audiência esse produto, mostrando para eles todas as suas dificuldades, seus percalços, o lugar antes da obra, uma time-lapse, uma motion-lapse, o primeiro funcionário, as pessoas que estão ali, mostra para eles como você está construindo o produto. Quando ele for lançado, ele já está ali com seus 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, que já é a base, a semente da tua rede social. Você fala através da sua rede social sobre a conta que você está construindo, você já vai dar o primeiro embasamento e a primeira fundação para essa conta existir. Quando o lugar abre, ele já tá aberto com uma comunidade dentro. Ele já está aberto com gente que está interessada no que você está falando. Uma vez que você construiu a conta, monta editorias, que foi uma coisa que eu aprendi sendo jornalista, monta as editorias, cria uma tabela no Excel gigantesca, com todos os dados, saiba onde você quer chegar, saiba o que você quer da tua rede social. Saber o que você quer de tudo nessa vida facilita muito. Então, sabe o que você quer? Quantos seguidores você quer ter? Por quê? Mais é melhor? Não, mais não é melhor. Melhor é engajamento. Melhor engajamento com pessoas com as quais você se alinha. Tem 1 milhão de seguidores, não importa se você está falando com 2.000 pessoas no final do dia. Ter 2.000 seguidores, mas com 100% de engajamento é muito melhor do que ter 1 milhão de seguidores. Então, saiba com quantas pessoas você pode falar. Saiba, por exemplo, você está montando um produto que é para massa, que é um guarda-chuva. Bom, aí o céu é o limite, mas também quantos estão lá interessados no guarda-chuva? Não tem muito conteúdo para você falar sobre guarda-chuva, mas quais são as editorias que são adjacentes a guarda-chuva? Talvez pontos de alagamento na cidade, talvez o tempo. Estou citando exemplos imbecis aqui, mas você precisa construir uma nuvem de assuntos interessantes em torno do produto que você está construindo. Dessa forma você acaba ficando relevante. Tem gente que te segue não só para comprar um produto, mas tem gente que te segue porque você fala de um berço de conteúdo que vai mais além do produto. O produto entrega a narrativa final, é ali que a narrativa se concretiza. Antes disso, você construiu as fundações de uma visão de mundo, de assuntos análogos, que, aliás, o teu produto acaba servindo como um exemplo e um reflexo.